O homem antigo buscava a razão. O moderno busca o estímulo. A filosofia estoica define a liberdade como o controle absoluto sobre o próprio juízo. Mas no caos da era digital, o desejo se transformou em tirania. Um professor inicia uma investigação rigorosa. É possível ser livre quando se é escravo do próprio patos? A busca incessante por gratificação instantânea é a nova corrente invisível. Não se trata de julgamento, mas de resiliência psicológica. Esta é a análise da luta mais íntima de todas, a coerência mental contra a tirania do prazer. A verdadeira batalha pela alma ocorre na palma da mão. A filosofia estoica exige que o indivíduo trace uma linha clara e inegociável entre o que pode ser controlado, o juízo, a praeresis e o vasto universo de eventos externos que simplesmente devem ser aceitos. O consumo de estímulos digitais altamente gratificantes, como a pornografia, irrompe nesse esquema como um desafio direto à soberania mental. Não se trata apenas de uma distração, mas de um assalto à capacidade de exercer o controle racional, transformando a mente, que deveria ser o árbitro da virtude, no campo de batalha primário das paixões. O núcleo da sabedoria estoica é a busca pela autarquia, a autossuficiência interna que nos torna imunes à fortuna e à tirania dos desejos. Contudo, a arquitetura digital moderna está perfeitamente calibrada para minar essa autossuficiência, oferecendo um fluxo interminável de gratificação que sequestra os circuitos de recompensa do cérebro. A compulsão pelo consumo visual, exacerbada pela acessibilidade imediata, representa o oposto direto da apatia estoica. Esta não é a ausência de sentimento, mas a libertação das paixões irracionais que distorcem o juízo e corroem a virtude. A escravidão moderna abandonou os grilhões de ferro, mas veste correntes invisíveis de dopamina e hábito. O indivíduo que se rende ao ciclo de gratificação instantânea está, de fato, terceirizando seu controle interno e abdicando de sua liberdade para um algoritmo projetado para garantir a repetição, não a elevação moral ou a disciplina. O desejo não é mais um impulso gerenciável, mas um tirano que demanda obediência cega. Filósofos como Epíteto argumentavam que a verdadeira liberdade reside em querer apenas o que depende de nós. Quando o prazer efêmero se torna uma necessidade percebida, a escolha racional é suplantada pela tirania do impulso químico, e a alma se encontra em servidão ao patos. A busca pela coerência entre os princípios de Marco Aurélio sobre a ordem mental e o caos intrínseco à cultura da gratificação revela a profundidade do desafio. A mente contemporânea é sistematicamente treinada para a vulnerabilidade, condicionada à resposta imediata e à fuga do desconforto, exaurindo o reservatório de resiliência psicológica necessário para qualquer prática estoica séria. O sábio não é apenas aquele que resiste, mas aquele que sequer permite que a paixão irracional se forme. A disciplina exige vigilância constante sobre as primeiras impressões, impedindo que o juízo se confunda com o estímulo sensorial. O dilema transcende o julgamento moral simplista, transformando-se em uma indagação sobre a viabilidade da liberdade pessoal. Se a infraestrutura social e digital está intencionalmente desenhada para explorar as fraquezas humanas, mantendo o indivíduo preso em um estado perpétuo de desejo insatisfeito, o estoicismo oferece uma metodologia prática de libertação, um caminho de volta ao domínio sobre o próprio espírito. No entanto, se essa escravidão interna digital já se consolidou como a condição padrão da alma humana, reduzindo a filosofia prática a uma utopia inalcançável, então a liberdade, o bem maior preconizado pelos antigos, torna-se a mais rara das conquistas. O domínio sobre si mesmo permanece como o último e mais difícil bastião. A questão final é se o rigor ético da razão pode ainda prevalecer contra a sedução tirânica do desejo na era da hiperestimulação. A crise moderna do autocontrole exige uma metodologia de combate que transcende a mera força de vontade, recorrendo à inteligência estratégica que o estoicismo legou. É imperativo que o indivíduo aplique a premeditatio malorum, a antecipação racional do mal, não como um exercício de pessimismo, mas como uma vacina mental contra a sedução previsível. O desejo por gratificação imediata, que se manifesta na compulsão visual, é uma tentação de retorno garantido. O sábio precisa ensaiar mentalmente o momento da fraqueza, preparando a cidadela interior, o santuário mental preconizado por Marco Aurélio para o inevitável cerco dos apetites. A essência do vício digital não reside na exposição ao estímulo, mas no juízo descontrolado de que aquele estímulo é um bem ou um alívio necessário. O estoico não combate a imagem externa,
mas a aceitação interna daquela imagem como algo que tem valor para sua eudaimonia. Este é o ponto onde a escravidão interna se manifesta de forma mais insidiosa. O indivíduo, na tentativa de gerenciar o estresse ou o vazio existencial, racionaliza a dependência como um escape válido ou até mesmo um ato de autocuidado deturpado. Essa perversão do instinto de autopreservação, a oikeiosis, confunde o prazer químico efêmero com o bem genuíno da virtude. O núcleo da oikeiosis ensina que o ser humano naturalmente se move em direção ao que é apropriado para sua constituição racional. Quando a mente passa a considerar a fuga, a dormência ou a estimulação excessiva como seu bem primário, ela inverte a ordem natural. A razão, que deveria ser o guia, torna-se a advogada do desejo. A escravidão é completa quando o impulso é defendido filosoficamente, e a capacidade de enfrentar o desconforto, o campo de treino da virtude, é atrofiada pela incessante busca por alívio fácil. Para romper esse ciclo, o estoicismo propõe a austeridade voluntária como um contraponto direto à cultura da gratificação. Não se trata de sofrer inutilmente, mas de calibrar a mente para suportar o desconforto escolhido, fortalecendo a vontade contra a tirania dos desejos não escolhidos. Se a mente se acostuma a tolerar a privação de conforto ou a espera paciente por escolha, ela estará mais preparada para resistir à demanda imperiosa de um impulso dopaminérgico. A disciplina não é a ausência de desejo, mas a liberdade de negar-lhe obediência. A verdadeira liberdade reside, portanto, na capacidade de olhar para o vasto e tentador fluxo de estímulos digitais e decretar, através da razão fria, que isto não me diz respeito. Não está sob meu controle total, mas minha resposta a isso está. O rigor ético da razão deve prevalecer contra a sedução tirânica, reconhecendo que a única muralha eficaz contra a escravidão moderna, aquela forjada pelas nossas próprias reações químicas, é o domínio inabalável sobre o próprio juízo. Se falharmos em escolher ativamente a disciplina, seremos inevitavelmente forçados ao desconforto da servidão. A filosofia prática estoica permanece como o caminho de volta para casa, uma exigência para que a alma retome sua soberania e prove, na prática, que o domínio sobre si mesmo é a conquista mais rara e valiosa na era da hiperestimulação. A vitória final é a coerência, a garantia de que o sábio é, de fato, o senhor de sua própria mente, independentemente das correntes invisíveis que o mundo projeta. A confrontação entre o estoicismo e o ciclo de gratificação digital exige que se redefina o que é a verdadeira moeda de valor para a alma. O sábio estoico define a virtude areté como único bem, inegociável e imune às vicissitudes externas. A vasta paisagem de estímulos digitais, com sua promessa incessante de satisfação sensorial e visual, insere-se no campo dos adiafora, os indiferentes. A tela, o estímulo e a química cerebral que se segue são moralmente neutros em si mesmos, tornam-se veneno apenas quando o juízo corrompido os eleva à categoria de bens essenciais para o bem-estar ou para a fuga da realidade. A escravidão interna surge precisamente neste ponto de erro cognitivo. Ao invés de buscar a serenidade na excelência do caráter, o indivíduo moderno treina a mente para buscar o alívio na abundância de prazer fugaz. Esta busca incessante não é apenas uma distração, é a manifestação de um patos desgovernado, uma paixão que se transforma em sofrimento. O desejo por novidade visual e a dependência da dopamina não preenchem o vazio existencial, mas o aprofundam, garantindo que o indivíduo permaneça em um estado perpétuo de carência. É o vício na insuficiência. Esta fome insaciável nega o princípio estoico fundamental da autossuficiência. Se a sua paz mental depende de um fluxo externo ilimitado de imagens projetadas por terceiros e facilmente acessíveis, você transferiu a chave da sua cidadela interior para as mãos de fatores externos. A liberdade, então, não é apenas diminuída, ela é aniquilada. Epíteto nos lembra que ser livre é querer o que acontece e não querer o que não acontece. O compulsivo, ao contrário, quer algo que não está em sua essência, mas que é manufaturado e projetado para explorar sua vulnerabilidade. Ele quer escapar do tédio ou da dor, e essa vontade de fuga o acorrenta. A resposta filosófica reside na recuperação do Logos, a razão universal que estrutura o cosmos, consequentemente, a mente humana. O caos da gratificação desordenada é uma rebelião contra essa ordem. A coerência estoica exige que a mente rejeite ativamente o artifício que promete felicidade a custo zero.
O consumo visual que leva à dependência é uma forma de anestesia emocional, um pacto com o entorpecimento que impede o exercício da virtude mais crucial, a coragem de enfrentar o desconforto e o tédio. Para o estoico, a força da alma se prova na capacidade de olhar para o vasto cardápio de estímulos e julgar que aquilo não é, em sua essência, nem bom nem mal, mas que o apego a ele é certamente destrutivo. A verdadeira austeridade não é a negação puritana, mas o reconhecimento lúcido de que o prazer excessivo é um empréstimo de felicidade que será cobrado com juros em forma de ansiedade e dependência. O objetivo não é eliminar o desejo, mas colocá-lo no lugar de um servo obediente, e não de um tirano. A análise filosófica da escravidão interna contemporânea culmina na percepção de que a liberdade é sinônimo de ordem mental. O indivíduo que sucumbe ao fluxo incessante de estímulos perde a soberania de sua mente, sua reação química se torna seu mestre, e ele se torna um mero autômato do impulso. A filosofia estoica, portanto, oferece mais do que conselhos de autocontrole, ela propõe um retorno à arquitetura original da alma, onde a razão governa e o desejo serve. A vitória sobre a escravidão digital não se mede pela abstinência temporária, mas pela reconstrução inabalável do juízo, um estado onde a excelência moral é o único refúgio seguro e a única fonte de satisfação duradoura. É a única garantia de que o indivíduo será o autor, e não a vítima, de sua própria vida interior. Seu próximo like e inscrição estão a um clique de distância.